Capítulo 1098. Ao ouvir as palavras das poças de sombras negras, uma figura apareceu de repente na mente de Klein. Era o velho com uma túnica branca com linhas de latão incrustadas. Seu cabelo era completamente branco e bem penteado. Seu par de olhos verde acinzentados deixou uma impressão profunda nele. Ele alegou ser membro da Igreja do Conhecimento e que era responsável pelos assuntos em Balan Oeste e tinha um relacionamento próximo com Mais Anches. Naquela época, ele repentinamente fez uma visita a Duane Dantes, dando a desculpa de sua visita por ter previsto que estaria em uma situação muito problemática no futuro, e que alguém que ele conheceu durante esse período o ajudaria a resolver o problema. Depois de pensar um pouco, ele disse lentamente: Luca Brewster? Sim, sou eu. Você realmente ainda se lembra de mim. Nas diferentes partes das estantes ilusórias, a poça de sombras líquidas correu para responder. Suas vozes não eram mais uniformes. Estavam sobrepostas uma à outra, ecoando indefinidamente. Mesmo estando separado por sua marionete, os ouvidos de Klein ainda zumbiam e ele sentiu uma sensação de tontura. Este não é um som normal. Ele contém uma certa inclinação para perder o controle ou sofrer corrupção mental. As próprias estantes ilusórias são apenas para exibição. Assim que esse pensamento passou pela mente de Klein, ele ouviu as sombras negras se curvando e se estendendo ao mesmo tempo. Desculpe, eu estava muito agitado agora e não consegui me controlar. Escondido nas sombras do lado de fora da mansão, Klein controlou sua marionete, Conas Kilgore, e disse: O que você encontrou? Como você acabou assim? As figuras negras suspiraram e disseram: O juiz do exército Feina Potter, Bela Costa, e a arcebispa da Igreja da Mãe Terra, Martina, atacaram conjuntamente este lugar, sendo eu o alvo principal. Não tive escolha senão ativar minha forma de criatura mítica e fazê-los recuar temporariamente. Vendo que você entrou sem perceber nada, você deve ter se teletransportado para cá. Você também é um semideus. Você deve saber que depois de revelar sua forma de criatura mítica, não será fácil voltar ao normal. Também fui afetado por tendências à loucura e quase perdi o controle. Felizmente, eu já fui um mestre do misticismo e dominei muitas artes místicas estranhas, mas eficazes. Por isso, me selei até certo ponto no momento crítico e acabei assim. Isso só pode durar algum tempo. A loucura ainda está me corroendo. Já entrei em contato com a Santa Sé e não demoraria muito para que chegasse um ajudante. No entanto, não sei se conseguirei durar tanto tempo. Eu estava pensando que esse deveria ser aquele enigma muito problemático da profecia e estava me perguntando se a pessoa que poderia me ajudar a resolver esse problema apareceria. Estou tão feliz que você esteja aqui. Isso prova que minha previsão e interpretação não estavam erradas. Isso melhorou meu estado mental. Ele realmente é um semideus que está determinado a ver suas previsões terem sucesso. Se eu me virasse e fosse embora neste momento, você simplesmente desmoronaria e perderia o controle imediatamente. Depois de satirizar silenciosamente em seu coração, Klein começou a pensar sobre a informação-chave que foi revelada por Luca Brewster. Os militares de Feina Potter e a Igreja da Mãe Terra começaram a agir. Ele então fez com que sua marionete, Conas Kilgore, tirasse uma moeda de ouro e a sacudisse antes de estender a mão para pegá-la. Pelo que ele sabia, os clérigos das 7 igrejas estavam focados em manter a ordem e garantir a segurança dos seus fiéis, independentemente da situação. Deste ângulo, era impossível para Luca Brewster ser um demônio ou um diabo. Quanto à impressão que a contra-almirante Iceberg e o detetive Isengard Stanton lhe deram, fez com que ele sentisse que a Igreja do Conhecimento não era tão ruim.
Ele sentia que, além da habitual discriminação contra pessoas com baixa inteligência e aquelas que não gostavam de estudar, não havia nada de errado com suas ações e estilo. Esta é também a razão pela qual eles são incapazes de se desenvolver e expandir. Eles só podem ficar em alguns países pequenos. Klein não olhou para o resultado do lançamento da moeda de ouro. Ele murmurou algumas palavras antes de dizer: "Como posso ajudá-lo?" As excitadas sombras negras ficaram em silêncio. Alguns segundos depois, disseram: "Eu também não sei." Klein olhou para elas e elas olharam para ele em silêncio. Instantaneamente, houve um silêncio mútuo. "Por que não sugiro transformar você em minha marionete?" Quase 10 segundos depois, Klein satirizou interiormente. Seus pensamentos dispararam quando começou a pensar em uma maneira de resolver o problema do Luca Brewster de não ser capaz de se recuperar de sua forma de criatura mítica. Para ser sincero, sua seriedade em ajudar Luca não se devia apenas à boa impressão que tinha da Igreja do Conhecimento e da Sabedoria, mas também aos interesses que poderiam beneficiá-lo. Em primeiro lugar, houve a suspeita da existência do Deus do Conhecimento e da Sabedoria na questão das viagens de Groselli. No momento, ele era incapaz de determinar o objetivo do verdadeiro Deus. Ele sentiu que mostrar alguma boa vontade poderia levar a surpresas agradáveis. Em segundo lugar, se o retorno de Roselli realmente acontecesse, a atitude do Deus do Conhecimento e da Sabedoria seria bastante importante. A partir do tom e da maneira de falar do espírito maligno do Anjo Vermelho, Klein poderia fazer um julgamento preliminar. Em comparação com a Quarta Época, as 7 divindades da Era atual tiveram uma mudança drástica de atitude em relação ao aparecimento de um Imperador das Trevas. A reação deles não foi tão intensa como antes, e estavam mais inclinados a aprová-lo tacitamente, mesmo que a pessoa não fosse seu candidato preferido. Sob tais circunstâncias, se o Imperador Roselli retornasse, os únicos que seriam contra provavelmente seriam o Eterno Sol Ardente e o Deus do Vapor e da Maquinaria. Afinal, quando Roselli morreu, eles estavam envolvidos no assunto até certo ponto. No entanto, esta objeção também não seria muito forte. Contanto que o estado mental de Roselli fosse normal e ele escapasse da corrupção e da loucura, havia uma chance de ser aceito. Afinal, o Imperador das Trevas não teve o problema de intercambiar com o Caminho do Sol e do Erudito, então não houve conflitos diretos de interesses. Quanto ao rancor original, não era muito sério no nível de uma divindade. Claro, isso foi apenas um palpite que Klein fez com base em seu conhecimento da história antiga e do ponto de vista do misticismo. De acordo com sua compreensão da situação, além do deus do artesanato, as outras 6 divindades eram inimigas durante o primeiro Império Solomon. Elas deixaram para trás incontáveis ressentimentos e não tiveram escolha a não ser amarrar o Imperador das Trevas naquela época para ajudá-las. No final, ainda deixaram esses assuntos para trás e formaram uma aliança que dura até hoje. Até mesmo as divindades dos caminhos vizinhos poderiam coexistir pacificamente até certo ponto. Contanto que Roselli pudesse realmente ser revivido, então, como alguém que não estava completamente morto, a rivalidade entre ele e o Eterno Sol Ardente e o Deus do Vapor e da Maquinaria poderia ser resolvida. Claro, com sua compreensão de Roselli, era apenas uma questão de tempo até que Roselli se vingasse. Contanto que ele não fosse louco e não fosse encurralado e não fosse extremo, ainda poderia entender a situação claramente e saber o que fazer e o que significava esperar por uma oportunidade. Sob tais circunstâncias, Klein acreditava que aqueles que foram capazes de suprimir o Eterno Sol Ardente e o Deus do Vapor e da Maquinaria quando expressaram suas objeções e também fizeram eles concordar tacitamente com isso eram definitivamente o Senhor das Tempestades e o Deus do Conhecimento e da Sabedoria,
porque eles e o eterno sol ardente estavam em caminhos beyonder que poderiam ser trocados. Só temo que a corrupção que brota do cosmos não seja tão fácil de resolver. O ressuscitado Roselle pode acabar se transformando completamente em um deus do mal, mas tais assuntos só podem ser resolvidos um passo de cada vez. Somente compreendendo a situação podemos compreender o cerne da questão e decidir se devemos apertar o botão no momento final. Os humanos não podem parar por causa de preocupações com baixas probabilidades. Se for esse o caso, nada pode ser feito. Até mesmo beber um gole de água pode levar à descida de um deus maligno. Da mesma forma, quais são as reações das diversas partes ao retorno de Roselle e quão intensas seriam? Isso exigirá que eu espere e faça mais observações antes de poder encontrar a solução mais aceitável para todos. No momento, causar danos durante o ritual no momento crítico tem a maior chance de sucesso. Enquanto seus pensamentos corriam, Klein olhou para a piscina de sombras escuras e disse lentamente: "Quanto tempo você consegue durar?" Luca Brewster observou seu estado e disse: 7 minutos. Achei que você diria 7, 6, 5, 4, 3. Depois de satirizar, Klein disse: "Vou procurar um psiquiatra para você." Enquanto falava, recuou algumas centenas de metros para fora das sombras da residência de Maisanches. Então, estabeleceu um ritual e sacrificou a fome rastejante acima da névoa cinza. Depois de fazer tudo isso, sentou-se na cadeira do louco, conjurou a figura de German Sparrow e o fez fazer uma oração simples e rápida. Neste momento já era quase madrugada. Quanto a Audrey, que estava ocupada com trabalhos de caridade, ela ainda não tinha dormido. Tratar um semideus que deu sinais de perder o controle. Posso acumular mais pontos de mérito também. Audrey largou a caneta tinteiro na mão e vestiu uma capa branca com padrões dourados. Assim como na missão anterior, montou um ritual para receber a fome rastejante e usou mentira, que tinha a forma de uma máscara prateada. Sob a proteção do abraço de anjo, ela teletransportou para a mansão Maisanches em Balan Oeste de acordo com o mapa fornecido por German Sparrow. A diferença desta vez foi que, por estar enfrentando um semideus, ela não só estava usando uma máscara, mas também usou mentira para ajustar sua figura, aura e aparência sob a máscara. Então, ela viu o Senhor Mundo na forma de Duane Dantes. Esse semideus se desintegrou em poças de líquido preto. Tente não se comunicar diretamente com seu corpo do coração e da mente. Isso irá contagiá-la com a tendência dele de perder o controle. Se você não pode tratá-lo, posso lhe emprestar uma característica de Beyonder, Klein avisou especialmente a senhorita. Justiça. Audrey entendeu. Ela foi muito profissional nesse aspecto e ouviu com atenção: "Deixe-me tentar primeiro." Ela puxou a capa que cobria seu corpo e deu alguns passos à frente, lançando seu olhar para as estantes ilusórias e as poças de líquido preto. Felizmente, ele realmente não perdeu o controle. Depois de examinar por alguns segundos, Audrey disse gentilmente. Acompanhado por suas palavras calmas e poderosas, um vento invisível de acalmar começou a soprar. A frequência com que as poças de líquido preto se enrolavam e se esticavam começou a diminuir à medida que a sensação de ansiedade enfraquecia. Audrey usou acalmar mais algumas vezes. Foi somente quando o estado mental de Luca Brewster estava completamente estabilizado e ele teve a capacidade de cooperar que ela o fez abrir a mente e receber o tratamento. E ela aproveitou para abrir a porta do corpo de coração e da mente do semideus. Ela dividiu o uso do acalmar em vários tratamentos durante o processo de purificação da corrupção. Plantou dicas psicológicas, fazendo com que Luca Brewster acreditasse que tudo estava bem,
permitindo-lhe convergir facilmente para sua forma de criatura mítica e voltar a ser humano. A razão para dividir o processo foi porque se Audrey fosse afetada pela menor corrupção e pelos efeitos negativos, ela recuaria imediatamente e resolveria primeiro seus problemas mentais. Finalmente, completou o tratamento e as dicas antes de dar alguns passos para trás. Excelência, você pode remover sua forma de criatura mítica. No momento em que terminou de falar, as estantes ilusórias do corredor desapareceram. As poças de líquido negro se juntaram como vida, assumindo uma forma humana. As cores pretas desapareceram rapidamente, voltando à forma original de Luca Brewster. Ele suspirou e disse com um sorriso: "Muito obrigado. Quando vi um espectador da sequência 5 se aproximando, pensei que me tornaria o principal ingrediente para ela mudar para outro caminho." As palavras desse velho são tão diretas, nem sei como responder às palavras dele. Klein virou a cabeça para olhar para a Justiça Audrey. Ele percebeu que os olhos dela estavam bem fechados. Klein abriu a boca para responder a Luca Brewster. "Não se preocupe. O que você mais precisa agora é de um conjunto de roupas." Ponto.